Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de novo. Vamos ao segundo episódio do pod Fórum DCA-PB, que vai falar sobre o 25 de maio, Dia Nacional de Adoção. Para falar sobre este tema, convidamos a Cristiane Moreira, mãe pela via da adoção, que vem partilhar conosco algumas de suas experiências, e Valesca Rodrigues, do GEAD, Grupo de Apoio à Adoção de João Pessoa. Na condução desse bate-papo temos o Jó Custódio e a Ana Paula Brito. Este podcast é produzido pelo Fórum DCA-PB Mata Paraibana. Na técnica, contamos com Gaston Mondino e lembramos que esse episódio foi gravado nos estúdios da Casa Pequeno Davi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Josemir, sou coordenador do Fórum DCA Mata Paraibana. O Fórum DCA Mata Paraibana é um espaço que articula as organizações da sociedade civil que trabalha diretamente com a política da criança e do adolescente. E hoje vamos estar aqui num momento muito importante de conversa, de diálogo sobre o 25 de maio, Dia Nacional de Adoção. Então hoje temos uma convidada especial que daqui a pouquinho vai se apresentar para vocês, mas antes eu quero convidar Valesca Rodrigues, que faz parte do GEAD. Valesca, fala um pouquinho do GEAD. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, receber esse convite. Eu me chamo Valesca Rodrigues. Estou enquanto GEAD, Grupo de Apoio à Adoção de João Pessoa. Sou do sexo feminino. Tenho cabelos claros, pintados, para a gente parabenizar, né, os nossos convidados que estão ouvindo e que não pode, de repente, imaginar como somos. Então, tenho 1,62 m, sou morena, estou usando um macacão preto, cabelo solto. E vamos, então, começar falando da nossa instituição, né? O GEAD João Pessoa foi fundado em 1994, é uma ONG. E nosso público maior é justamente trabalhar as famílias por adoção, né? Os candidatos à adoção, as pessoas que buscam falar sobre o tema, estudar sobre o tema, mas também preparar esses futuros pais, como também dar apoio a quem já é pai por adoção. Então, o nosso trabalho é focando as instituições de acolhimento para que, enquanto uma criança estiver sem o direito de ter um pai e uma mãe, nós, enquanto grupo de apoio, nós vamos justamente tentar preparar esses pais ou esses futuros pais para essa realidade de formarem uma família através da adoção. Então, o GEAD João Pessoa trabalha com as famílias, trabalha com algumas instituições de acolhimento e tem parceria com o TJ, Ministério Público, Defensoria Pública, tudo que for, todas as organizações que buscam trabalhar e fazer com que essas crianças possam ter uma família. E o Fórum DCA é importantíssimo para todos nós. Por quê, né? Porque nós precisamos trabalhar em rede, né? Então, enquanto rede, a gente precisa se articular para que justamente a gente não esteja fazendo a injustiça com as nossas crianças e adolescentes, principalmente as que ainda não têm uma família para chamar de sua. Olá, minha gente. Eu me chamo Ana Paula Brito, sou da ONG Amazona e aqui, junto com o Jó, vou estar nesse bate-papo com as companheiras que estão para dialogar sobre a adoção, fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, estou aqui de camiseta azul, tenho cabelos encaracolados, 41 anos. E estou aqui muito feliz pela oportunidade de dialogar com vocês. Agora eu gostaria de que a nossa entrevistada, a Cris, pudesse se apresentar para vocês. Eita, que responsabilidade compor essa mesa com esse povo, né? Primeiro eu quero agradecer muito o convite de Valesca, de Jó, de Ana Paula, de estar aqui para falar de uma coisa que para mim é tão importante, que é a adoção.
Eu sou a Cristiane Moreira, tenho 49 anos, tenho 1,70 m, sou mãe de 3 filhos, sou empresária, sou radialista e quero falar para vocês, tô com uma roupa marrom e cor de telha. E tenho cabelo curto, liso, uso óculos. E é muito engraçado, porque tanto tempo fazendo rádio é a primeira vez que eu vejo todo mundo se descrevendo assim, né? E é muito bom estar aqui e falar um pouco para vocês sobre essa outra forma de ser mãe, de ser pai, mas que encanta e enche o coração da gente como qualquer outra forma. Legal, muito bom. Então, eu vou aproveitar também e fazer a minha descrição também, né? Eu sou um homem branco, cabelo grisalho, uso barba grisalha também, né? Estou de camisa cinza, calça jeans, e é isso. Então, começando a nossa entrevista, já gostaria de lançar já uma pergunta aqui para a nossa convidada, né, Cris Moreira, que está aqui para falar da temática, trazer bastante informação para o público. E aí eu gostaria de começar, Cris, perguntando para você qual a sua motivação para buscar a adoção. Que pergunta interessante. A motivação é só vontade de ser mãe, viu? Porque é só uma outra forma de ser mãe. Eu sou muito abençoada que eu fui mãe das duas formas tradicionais, né? Tanto biologicamente como através da adoção. E na minha família é muito normal ser mãe por adoção. Eu tenho vários tios, primos que vieram por adoção, muitos. Então, desde criança, eu ganhei da minha irmã uma boneca. E ela era uma boneca que ela guardou para ser de uma filha dela. Só que ela teve 5 meninos e nunca conseguiu entregar essa boneca. Então ela me deu. E aí eu falei, ou ela falou, não lembro, que era minha filha por adoção. E desde pequena eu fiquei com essa história. Um dia eu vou ter uma filha através da adoção. E foi assim, eu tive meu primeiro filho, que é o biológico. Tá com 19 anos já, e ele ficava me cobrando o irmão, me cobrando o irmão, me cobrando o irmão, só que eu tinha me divorciado do pai dele, e aí eu tinha um plano assim, se eu chegasse até os 40 e não tivesse filhos, eu ia adotar uma criança. E aí aconteceu de eu casar de novo, e aí uma das condições para casar foi que ele aceitasse que a gente tivesse filho biológico, mas também tivesse um filho pela adoção. Então fizemos a inscrição na Vara da Infância e Juventude e começamos a aguardar. E aí, graças a Deus, 2 anos depois, chegou o Emanuel, que agora está com 9 anos. E ainda tem mais um, deixa eu contar. Eu tenho uma terceira filha, que essa eu adotei sozinha. Porque aí eu me divorciei de novo, né? Mas mantive o projeto de ter... Eu sempre quis uma família grande. Então, eu tenho Candinha, que é Cândida Flor, que está com 3 anos. E chegou para mim faz 1 ano e meio. Então, hoje a família está completa. Que lindo, que história tão linda. E a gente quer saber mais, Cris. Sim. Inclusive, essa pergunta vai para a Valesca e também até para a Cris, né? A gente quer saber quais são as etapas para a adoção. Bom, na verdade, todo o processo de adoção, ele precisa ser legal e para sempre, né? A Cris vai descrever para vocês um pouquinho do que ela passou, né? Mas precisa o processo ser todo via Juizado da Infância e Juventude, né? Para adotar, pode adotar pessoas solteiras que tenham mais de 18 anos, né? Que tenham a diferença entre a pessoa que está adotando e essa criança ou esse adolescente tem que ter 16 anos de diferença. Então, se você tiver, por exemplo, 40 anos e você quiser adotar, você pode adotar uma criança que a diferença, o adolescente, seja 16 anos. Então, você pode adotar uma criança de 10, uma criança de 2, porque a diferença, para quem tem 40, só que quem tem, por exemplo, 20 anos, aí já é diferente. Quem tem 20 anos precisa ter essa diferença de 16 anos. Então, não vai poder adotar uma criança de 6 anos, por exemplo. Tá? Então, as pessoas muitas vezes pensam que para adotar precisa ter um cônjuge, né? Não, hoje em dia, né, a legislação já permite que mães solteiras adotem, pais solteiros adotem, famílias homoafetivas e famílias hétero também. Tá? Então, as composições familiares hoje permitem, desde que o principal seja o vínculo e a formação, justamente trazendo o melhor interesse para essa criança ou esse adolescente. Então, a primeira etapa, muitas vezes, o público busca os grupos de apoio à adoção.
né? Porque justamente muitas vezes tem medo da justiça, acha que é muito caro o processo, que é muito burocrático. Então, as ONGs, nós somos mais de 20 grupos de apoio à adoção a nível de Brasil, né? Qualquer pessoa pode procurar essa ONG, que hoje aqui na Paraíba é o GA de João Pessoa, em Recife é o GA de Recife, em Brasília é o Aconchego. Então, cada grupo de apoio, ele tem o nome que é dado pela sociedade, né? Então, qualquer sociedade civil organizada pode constituir essa ONG e trabalhar. E hoje a gente tem a ANGAAD, que é a nossa associação nacional. Então, a gente está vinculada também a uma associação nacional, onde o que é que faz, né? A gente busca a licença maternidade, por exemplo, que nós hoje em dia, enquanto mãe ou enquanto pai, temos direito, né? Então, antigamente só poderia 8 dias, 30 dias, hoje não. Hoje isso é padronizado, onde, independente de você ser mãe ou pai, por via biológica ou adotiva, você tem os mesmos direitos. Então, a etapa primeiro, passa logo pelo juizado, ou vem para a ONG e a ONG vai encaminhar também para o juizado. Então, todo o processo ele tem que correr o trâmite todo pelo juizado da infância, onde você vai primeiro fazer a habilitação, depois da habilitação, você tem um curso preparatório e aí sim, você vai escolher o perfil que você deseja essa criança ou esse adolescente, pode ser inclusive grupos de irmãos. Nós temos várias famílias no GA de João Pessoa, onde adotou 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças, porque é um formato, né, que a gente chama grupo de irmãos. Então, o ECA diz que o ideal é não separar esses irmãos, né? Em última situação é que se separa, mas aonde tiver alguma família que aceite essas crianças como filho, que não separe, é permitido, mesmo que seja em outro estado. Então, quando você vai se habilitar, você diz se você quer se habilitar só na região da Paraíba, só no Nordeste, ou você pode escolher as capitais, você pode escolher todo o território nacional também. Então, sua habilitação, ela tem que ser na sua comarca onde você reside. Porém, você pode adotar em outro estado e em outro município. Então, a via sempre tem que ser pela via da justiça, para ser uma adoção legal, segura e para sempre. E assim, como mãe que adotou 2 pela justiça de forma assim, totalmente processual, mas é totalmente segura e tranquila. Por quê? Muitas pessoas ainda acham que a adoção brasileira é a solução, porque é mais rápido, né? Ou porque acham que para adotar tem que ser rico, ou tem que ser casado. Valesca já falou aqui que pode ser solteiro, pode ser de qualquer credo religioso, pode ser de qualquer gênero sexual, não importa. É claro que a Vara da Infância e Juventude faz todo um estudo socioeconômico para ver se aquela pessoa que vai adotar ou aquela família vai ter condições de sustentar uma criança. Mas não importa se vai estudar num colégio público ou num colégio particular. Não importa se vai morar na beira da praia ou se vai morar em um bairro periférico. Não importa. Importa que tenha condições psicossociais e econômicas também, para receber um novo componente. Por exemplo, eu, quando fui adotar, passei todo esse processo da primeira vez, recebi o meu primeiro filho pela adoção. Quando fui adotar de novo, tive que fazer tudo de novo. É normal. Aí as pessoas falam, mas é muita burocracia. É muita burocracia. Mas imagine, você vai fazer um crediário para comprar uma geladeira, a pessoa só falta perguntar seu tipo sanguíneo. Você vai comprar um imóvel por um banco estatal que seja, você tem um monte de documentos e certidões que você tem que aproveitar. Então, nada mais justo do que o Estado, para te entregar uma vida ou várias vidas, se for um grupo de irmãos, também verifique quem você é, de onde você vem, como é que essa criança vai ser recebida, né? Inclusive, é feito um acompanhamento pós-adoção, que aí é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho. Por exemplo, no GEAD, né, o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção, é que eles cuidam da pré-adoção, do processo de adoção, mas também do pós. Por quê? O processo de adoção em si, a parte jurídica, o trâmite dela é fácil e, diferente do que as pessoas pensam, é de graça. Existem os defensores públicos da própria Vara da Infância que podem tramitar o processo. Claro que se alguém quiser contratar alguém particular, pode.
Mas os meus foram todos pela Defensoria Pública. E só que depois que você adota, o que que acontece? Como qualquer mãe, qualquer pai que recebe um filho, se for marinheiro de primeira viagem, não sabe o que fazer com aquela criança. Não sabe quantas vezes troca a fralda se for bebê, não sabe das crises da pré-adolescência, não sabe das loucuras da adolescência, né? Então, o GEAD, o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção, e outras ONGs que militam com esses pais que adotaram, eles são muito legais, porque são verdadeiros grupos de apoio que vão orientar no que deve ser, como não deve ser, nas questões mesmo, assim, de qualquer família, porque é uma família igual a qualquer outra. Vai aqui e acolá vai ter uma desavença, tem muito amor envolvido, aqui e acolá vai ter uma nota baixa do filho, ou o filho vai fazer alguma coisa que não te agradou, ou você vai fazer alguma coisa que não agradou ao filho. É uma família como qualquer outra. A maior luta da gente que adota um filho ou filhos é que a gente seja aceita como uma família como outra qualquer. Da mesma forma que, infelizmente, ainda existe no Brasil muito preconceito em relação ao gênero, à cor, ao status social, a gente que adota, às vezes, também sofre esse tipo de preconceito. A mãe que adota, o pai que adota, e ouve, assim, coisas meio absurdas, do tipo: mas você conhece a mãe de verdade? Você não tem medo que alguém venha e tome o seu filho? E se quando ele crescer ele gostar mais do pai do que de você? Do pai que fez, o pai de verdade. E assim, a gente escuta essas coisas e a gente, ao longo do tempo, a gente vai sendo preparado para responder. Mas as primeiras vezes sempre são impactantes, né? Hoje eu já tiro de letra quando eu ouço esse tipo de coisa. Do tipo assim: ah, mas os seus filhos não parecem nada com você. Puxaram ao pai. Hoje mesmo eu escutei isso. E é um comentário natural e você tem que aprender a lidar com isso e não ficar muito na defensiva. Porque o que que acontece? No começo, quando alguém falava uma coisa desse tipo, eu parecia uma leoa para responder, né? E aí você vai vendo que são coisas naturais. E é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente ser família. Importante, Ana Paula, essas informações. E aí, na fala de vocês já trazem um pouco do perfil do público, né, das pessoas que podem adotar, e trazem também as etapas, né, da adoção. Mas eu gostaria de perguntar para a Valesca, a Cris também pode responder, o que dificulta a adoção no Brasil? Ainda o que dificulta? Na verdade, é o que a gente sempre escuta, né? Por que essa conta não fecha, né? Isso é um termo, assim, bem... como se diz, quem está nesse processo da adoção, eles falam muito isso, né? Tem mais pessoas, famílias, adultos que querem adotar do que crianças. Então, por que ainda existem crianças e adolescentes que ainda estão aguardando essa família? É justamente por causa disso, né? O perfil. A gente está falando de perfil. Então, hoje em dia, né, se a gente quer adotar uma criança acima de 8 anos, 10 anos, 12 anos, um adolescente de 15, 16 anos, provavelmente você não vai passar 1, 2, 3 meses aguardando essa fila. Entendeu? Não vai ter a gestação de 9 meses, como a gente fala, porque existe a gestação adotiva também, né? É o que a gente trabalha nos grupos de apoio. Existe, às vezes as pessoas acham que não. Isso existe, Valesca, existe. A gente tem a depressão pós-adoção, gente. Do jeito que existe a depressão pós-parto, existe também a depressão pós-adoção. Então, é como a Cris falou, né? Não difere de uma família que vem o filho pela via consanguínea biológica, porque todos nós precisamos ser filhos biológicos. Apenas você, muitas vezes, não pode ter sido educado, criado, amado no seio familiar biológico. Mas, para uma mãe, para um pai, amar, você precisa ser adotado, inclusive o seu filho biológico. A Cris mesmo falou, né? Ela tem um filho pela via biológica, o mais velho, e tem 2 pela via da adoção. Ela precisou adotar os 3.
apenas como chegou na vida dela, na família, que é diferente. Então, nesse percurso, a gente precisa trabalhar algumas questões. Por exemplo, a origem. Muitas vezes essa criança ou esse adolescente quer buscar sua origem para saber como é que foi, o porquê que essa mãe doou, ou porquê esse pai ou essa mãe, né, perdeu, né, o pátrio poder, que hoje a gente chama. Os termos vão mudando a cada ano, né? A cada nomenclatura, Então, hoje é a destituição do poder familiar. Então, muitas vezes, a criança chegou naquela residência por situações tristes, mas às vezes foi porque ficaram órfãos, por exemplo, agora na pandemia, né? Muitas crianças foram para adoção devido à orfandade paterna e materna, e a família, né, que é extensa, que é o tio, a avó e tudo mais, não teve condições de ficar com essa criança ou esse adolescente. Então, existem vários tipos de como chega essa criança e também a idade. Né? Então, o que a gente tem que frisar é que precisa o amor prevalecer e precisa, com certeza, a gente estar preparado, porque não existe esse preparo 100%, né, para educar esse filho. Então, o grupo de apoio, tanto os GAs a nível municipal, estadual e nacional, que é a ANGAAD, a gente trabalha e tenta desmistificar essas situações, porque preconceito vão existir sempre, gente. Então, nós é que trabalhamos com o tema, que temos interesse em divulgar, em sensibilizar e fazer com que as pessoas realmente não tenham esse preconceito, é uma representação da sociedade brasileira, que a gente sabe que em outros países isso já é bem mais evoluído. Então, nós ainda temos algumas posturas muito preconceituosas. E é por isso que a gente precisa avançar, a gente precisa estudar mais, daí a necessidade da gente fazer as pesquisas nas universidades, levar o tema para as escolas, porque muitas vezes essas crianças, quando têm, por exemplo, 2 pais, ou 2 mães, ou um pai ou uma mãe, né? O dia do pai, o dia da mãe, isso é muitas vezes um trauma para aquela criança. Então, hoje a gente já tenta instituir nas escolas o dia da família. Não importa se essa criança foi educada por um pai, por uma mãe, 2 pais, 2 mães, ou uma avó, um tio. O importante é aquela criança se sentir acolhida por uma família. E aí sim, isso é uma referência. Perfeito. Eu posso complementar? Com certeza. Eu passo bem essa situação toda que você colocou, né? Porque o meu primeiro filho foi de um casamento, o segundo filho foi de outro casamento, mas Candinha, ela é só minha. Eu adotei sozinha. Então, assim, o registro dela de nascimento não tem nome de pai, só tem o meu. Né? Lá na escola que ela tá, ela já foi muito bem acolhida, porque a família, a gente já era conhecida, o meu outro filho estudou lá, e não tem isso. Mas no Dia dos Pais do ano passado, aconteceu exatamente isso, essa situação. E não foi só com a minha filha, tinha outras pessoas lá que o pai tinha falecido, exatamente essa situação da orfandade. Tinha várias crianças que não tinham pai, só tinha a mãe, e a mãe recebeu a lembrancinha. Teve outro que o avô recebeu a lembrancinha. Porque parece bobagem, mas a cabecinha da criança está sendo formada, ou do adolescente, que já tem naturalmente tantas coisas, tanto hormônio ali. Então, esse acolhimento, essa naturalidade da adoção é realmente, como Valesca colocou, o caminho para desmistificar. A gente precisa colocar isso mais em discussão, falar sobre isso na TV, no rádio, em matérias, em rodas de amigo, e mostrar que a adoção é só um outro caminho da formação e da constituição de uma família, né? Uma coisa que as pessoas sempre esquecem, e eu gosto muito de frisar, eu sou cristã, é que o próprio Jesus Cristo foi adotado, minha gente. Ninguém nunca para pensar, mas Jesus Cristo foi colocado na barriga de Maria pelo Espírito Santo e São José adotou ele. Então, ora, se Jesus Cristo foi adotado, pelo amor de Deus, né? Aí as pessoas ainda brincam e dizem, e o Superman também? E o Superman também foi adotivo. Gente, eu tenho uma dúvida, talvez seja a de alguns ouvintes também, é sobre a questão do perfil, né? É verdade que é possível escolher, né, o perfil dessa criança a ser adotada? E talvez, né, se não é isso que torna o processo tão lento no Brasil,
porque o ideal que eu tenho aqui é que as pessoas procuram ainda crianças, bebês, brancas, enfim, né? Se não é esse perfil que dificulta a adoção, me tirem essa dúvida, por favor. Um deles, né? Um deles, sim, porque justamente hoje a gente tem um trabalho, Ana Paula, que chama busca ativa. Então, já foi o tempo que a gente ficava aguardando só as famílias virem. Hoje, enquanto grupo de apoio, a gente vai em busca, por exemplo, um técnico de um acolhimento, de uma casa de acolhimento, tem X crianças lá. Eles podem procurar, né, a ANGAAD, hoje em dia até o SNA vai começar a fazer essa busca ativa também. Em Pernambuco a gente já tem esse trabalho no TJ de lá, né? Temos em Campina Grande também, que o que é que faz? O próprio juiz, né, autoriza a casa de acolhimento ir em busca de famílias para aquelas crianças que estão na instituição de acolhimento. Então, para que a gente, justamente, a fila ande, como a gente fala. Porque muitas vezes as crianças estão nas instituições e ficam lá invisíveis. A gente não sabe o que tem lá. E como é que você vai adotar o que é invisível, o que você não é público? Como é que você vai saber? Então, as pessoas que estão habilitadas para adoção, hoje em dia já temos várias comarcas, inclusive sites, né, onde eles fazem esse trabalho de busca ativa, tá? Para que justamente minimize essas situações do perfil, porque você pode escolher a faixa etária da criança, a cor da criança, se é grupo de irmãos, o sexo, entendeu? Então você pode dizer, eu aceito até 3 crianças. Aí, se surgir uma criança, ou 2 crianças, ou 3 crianças, você pode ser contactada, desde que o seu perfil esteja dentro daquela situação da criança ou daquele adolescente. Então, muitas vezes você nem no seu perfil nem estava uma criança de tal cor, de tal idade. E aí, a Seja Pernambuco, por exemplo, ela posta lá no Instagram dela, tá? Uma adolescente, tá? De 15 anos. Você não pensou em adotar um adolescente de 15 anos. E muitas vezes, por que a gente traz esses temas para os grupos de apoio, para a mídia, para os workshops, para as rodas de conversa? Inclusive, nós vamos estar agora em junho, em Minas Gerais, no 25º Encontro de Adoção Nacional, tá? A gente vai estar em Araxá, no dia 9, 10 e 11 de junho, e a gente vai trazer também esses temas, para que justamente a gente possa dar maior visibilidade e a busca ativa seja uma necessidade. Porque enquanto há 30 mil famílias aguardando, nós temos quantas crianças e adolescentes esperando? Bem menos. Então, aquele perfil daquela família não foi encontrado naquele grupo bem menor de crianças e adolescentes. Então, vamos facilitar, vamos fazer com que esses pais ou esses futuros pais saibam que existe criança A, B ou C em tal estado, em tal casa de acolhimento, e quem sabe? Mas também não adianta você dizer, eu quero adotar um recém-nascido. De uma hora para outra, você querer adotar um adolescente. Você tem que se preparar para isso, porque é bem diferente você trocar fralda, passar a noite sem dormir, dar vacina. As primeiras vacinas que Cris pegou, a Candinha, né? No caso que chegou com 1 ano e pouco, várias vacinas eu acredito que ela ainda tenha que dar. É diferente de outras famílias que adotam um adolescente, né? São outros tipos de vacina. Então, você tem que estar preparado para ensinar o ABC ou você ensinar sobre sexualidade, sobre... Então, é bem diferente, gente. Se você tem um sonho de trocar a fralda, ouvir choro de menino, você precisa se readaptar se você for adotar uma criança maior, né? Que hoje em dia a gente não usa o termo mais adoção tardia, a gente usa o termo adoção de crianças maiores e adolescentes. Por quê? Porque não existe adoção tardia. Toda adoção ela é possível, nunca é tarde. É tanto que a gente vê adultos, né, que são adotados após 18 anos. Então, que já é outra situação, outro processo, tá? Então, é importante esse perfil. Você pode mudar o perfil, você pode dar entrada no seu trâmite, né, de toda a documentação. Você pode ser habilitada por uma idade X e você pode mudar esse perfil. Mas muitas vezes você precisa, inclusive, passar por outro estudo psicossocial, porque os assistentes sociais e psicólogos têm que ter noção, têm que acompanhar esse teu raciocínio e ter ciência que você está se preparando para essa mudança também.
Então, Cris, você fez isso e qual foi o resultado? Eu passei por essa situação, né? A primeira vez que eu fui adotar, eu tanto fazia o sexo, a cor, mas eu queria um bebê. Eu queria um bebê. Então, quando eu fui fazer a entrevista, eu falei, pra mim tanto faz a cor, tanto faz se é menino ou menina, eu só quero que venha com saúde. Que é a mesma coisa que eu me lembrei que eu falava quando eu estava grávida dentro da barriga. Então, eu fiz a minha inscrição na segunda vez para uma menina, qualquer cor, e que tivesse primeira vez eu coloquei até 2 anos. Aí demorou demais, eu disse, vou ampliar o meu perfil para ver se acontece logo. Aí botei até 3 e nada dessa menina chegar. Aí eu fui lá e chutei o pau da barraca. Eu disse, bota até 5 aí para ver se essa menina chega. E passou e começou a pandemia e aí eu nem pensava mais. A pandemia começou e nada dessa menina chegar e eu preocupada com pandemia, com sobrevivência, com empresa, com tudo. E foi muito engraçado porque aí quando começou a pandemia eu comecei a namorar uma pessoa e falei pra ele que eu tava na fila da adoção. Ele disse, que legal, eu também sempre sonhei em ser pai. Vê lá quanto tempo falta. E eu fui procurar e na época eu era número 49 da fila. Quando eu comecei eu era 149. E passados 4 anos, eu era 49, quer dizer, só tinham passado 100. E eu disse, então vai demorar mais uns 3 anos. Aí começou a pandemia, né, em março. Quando foi em junho, um belo dia, em junho, tô eu voltando de uma reunião com o cliente, aquelas reuniões que você fazia meio assim, sem saber se podia, se não podia, mas tô eu lá trabalhando, recebo uma ligação da Vara da Infância e Juventude, né? E aí ela falou, Cris, tem uma garota aqui para você conhecer. Nossa, quase que eu bati o carro, né? As pessoas falam que é muito parecido com quando rompe a bolsa, é de repente. E aí, eu fiquei muito nervosa e eu falei, por que assim para eu conhecer? Por que não é para eu ir buscar? Porque quando o meu filho chegou, foi assim. Olha, foi na véspera da Páscoa e aí a Vara da Infância ligou para mim e falou assim, tem um ovo da Páscoa para você vir buscar aqui. E eu imediatamente fui. E com essa eu já notei uma coisa diferente, porque a moça falou assim, tem uma garota para você conhecer. Eu disse, por que conhecer? Eu quero ir buscar. Não é bem assim. Por quê? Ela já é uma criança um pouquinho maior e tem um histórico médico que não está bem definido ainda, né? E apesar de no seu perfil você dizer que quer com saúde, mas a gente achou que valia a pena convidar você para conhecer essa criança e de repente ver. Eu fiz porque ela é especial, ela é doente, tem alguma coisa? Não, olha, a gente não tem um diagnóstico fechado. A gente não sabe exatamente qual é a questão. Mas, assim, a genitora usava drogas, bebia demais, então ela é muito pequenininha, foi prematura, ficou na UTI, não sei o quê. Pode parar. Para tudo, é minha filha, eu vou buscar. E o que quer que seja, eu vou cuidar e ela é minha filha. Ai, dá vontade de chorar. E aí eu fui conhecer a Candinha nessa mesma noite, não me deixaram trazer, porque tinha que ter esse período de convivência, porque ela era um pouco maior, né? E realmente tinha essas questões médicas que para mim eu não estava mais nem aí. Eu queria era pegar ela e cuidar dela. E aí eu sei que, como foi pertinho do São João, Deus providenciou mesmo, assim, porque eu já estava com uma viagem programada para uma fazenda de um amigo lá. E aí eu liguei para doutor Adailton Lacê, que é ainda o juiz da Vara de Infância aqui, e eu falei assim, doutor Adailton, o senhor vai ter que me deixar levar ela comigo. Me dá uma autorização provisória para viagem, porque sem ela eu não vou. Eu não vou ficar 5 dias longe dela. E se eu não for, a minha família não vai. O senhor vai fazer todos os meus filhos aqui chorarem. Tá todo mundo chorando que quer viajar. E eu já disse que eu não vou porque eu não vou deixar ela. E aí ele, como já tinha assim toda a referência, porque eu já tinha passado por uma adoção, o pessoal já me conhecia muito bem, né? Então me deu essa autorização para eu passar esses 5 dias com ela e eu levei na viagem. Só que aí quando voltou da viagem, né? Quem é que queria mais devolver? Eu liguei de novo para doutor e eu disse, olha, pro senhor não ter que mandar me prender, é melhor o senhor me dar logo a guarda. E eu sei que, graças a Deus, desse dia em diante, ela é minha filha e veio para casa.
e a gente cuida dela e a gente trata dela e fiz todos os exames possíveis e imagináveis. Ela até hoje tem trauma de agulha, porque a coitada levou muita injeção para tirar sangue e tal. E ela é perfeita, gente. Ela é perfeita, ela só é pequenininha. Realmente, ela é muito pequenininha. Ela usa roupa de 1 ano e já tem 3 anos e meio. Mas, cognitivamente, ela é equiparada a todas as amiguinhas da sala de aula. Ela é incrível, eu chamo ela de formiga atômica, é a alegria da nossa casa, né? E eu digo que não foi a gente que adotou ela, foi ela que adotou a gente como família, porque tem isso, né, Valesca? Eu acho que você pode falar disso, você deve ver isso em vários casos, né? É a criança ou o adolescente que adota a gente. E você pensa que você vai... Tem gente que fala assim, ai, é tão bonito esse gesto, é tão nobre. Não é nada de gesto nobre. É sorte de quem consegue ter mais um filho. E o amor que a gente recebe é infinitamente maior do que o que a gente dá. Então, as pessoas precisam entender que a adoção, ela não é um favor que a gente faz. A gente não adota porque é bonzinho, porque quer ficar bem na fita. A gente adota porque é amor que a gente tem, que quer distribuir. E é importante que a criança ou o adolescente também nos adote. E isso acontece até com os nossos filhos, os filhos biológicos, como a Valesca falou, né? E aí, Cris, vendo o que você está falando, é bom dizer, ela que já tem 3 filhos, né? Eu ainda tenho 2, ainda quero o terceiro para ficar igual. A gente tem a mesma idade, 49, não imagina, né? Então você vai ter que caprichar, que eu já estou pensando na próxima adoção. Olha, já. mas o meu vai ser acima de 8 anos, ó. Aí já é diferente, eu não tenho mais idade de estar em busca de menininho pequeno, não. Já tem muita gente que quer os pequenos, né? Então a gente tem que incentivar. Eu tô percebendo, sabe o que, Cris? Que a gente tá conseguindo contaminar as pessoas aqui, né? Porque o Castor tá ouvindo, a Bia tá ouvindo. Isso. E ainda temos o Jô aqui, que é solteiro e que pode ser pai. Então, assim, haja semente, né? Haja semente pra gente plantar. Porque, gente, é muito bonito. Uma irmãzinha pra essa filha. É muito bonito, é muito encantador. Mas filho dá trabalho? Dá demais. Se você não quer ter trabalho, não seja pai, não seja mãe. Porque é trabalho. Só que o amor, a satisfação, o prazer, o conjunto é tão perfeito que a gente esquece até dos problemas, gente. As dificuldades, que eu não digo que é problema, eu digo que são dificuldades, né? O filho que não dá trabalho, gente, alguma coisa tá errado, tá? Então, nós temos famílias, inclusive, que têm filhos, né, que adotaram crianças com algumas necessidades especiais. Por que não? Temos, né? Então, até porque qualquer um de nós podemos sofrer um acidente, ter uma lesão, ter uma deficiência. Então, assim, essa questão, todo mundo deve adotar uma criança com necessidades especiais? Não, você também tem que se preparar para isso. Então, tem pessoas que, como diz, já parece que veio preparada para esse tipo de situação. Já tem outras que pode ser um excelente pai, uma excelente mãe, mas talvez se for uma criança ou um adolescente com necessidades especiais, talvez não saiba, né? Não saiba lidar com essa situação. Então não adianta a gente querer nem aquela pessoa que está se preparando para adotar uma criança pequena adote um grande, como aquele que quer um grande adota um recém-nascido. E também muitas vezes é traumático, porque o que é pior na história da adoção, gente, é a devolução, né? A devolução. Então, uma devolução, ela traz sérios danos para a criança. Se o adulto sofre, pode ter certeza que a criança ou adolescente vai sofrer muito mais. Então, por isso a responsabilidade do Tribunal de Justiça, por isso a responsabilidade dos grupos de apoio à adoção, da ANGAAD, por isso que a busca ativa, ela é legal, porém, a responsabilidade aumenta. Porque você, de certa forma, apresentar uma criança para uma família, ou uma família para uma criança, onde já tenham várias situações, uma história de vida, gente, não é fácil, mas é possível, Temos histórias maravilhosas. E durante esse mês de maio, que estamos celebrando o mês das mães, o mês das mulheres, o mês da adoção, das noivas, o mês das famílias, na verdade, né, gente? Porque a adoção, até um pai, ele é uma mãe também, né? Porque existe a hora do pai e da mãe. Tem um pouco essa característica, muitas vezes, né? O colo. Mas muitas vezes tem pai que é muito mais mãe do que mãe, né? Porque
a sensibilidade independe do gênero. Então, a gente tem N situações para trazer de exemplo. Nós temos hoje em dia filmes, novelas, seriados e temos ao vivo e a cores para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o mundo da adoção. Massa, gente. Nossa, quantas informações importantes, Cris e Valesca. Nosso público deve estar gostando, né? Os ouvintes, né? Mas, assim, eu acho que tem uma pergunta muito importante também para ser feita para vocês, esse processo pós-adoção, né? Depois que eu adotar, adoto uma criança, depois que eu adotar essa criança, a mãe biológica, ela pode requerer e eu perco essa criança? Olha só, desde que você faça o processo de forma legal, pela vara da infância e juventude da sua comarca, você absolutamente não corre esse perigo, porque esse processo ele tem várias etapas, né? Tem a etapa de você se inscrever, fazer o curso, entrar depois no Cadastro Nacional de Adoção, receber essa criança, adolescente, convivência, o que seja, e até realmente que haja, como Valesca falou, essa destituição do poder familiar, né, de quem cuidava antes dessa criança. Depois que isso é dado para você, depois de muito estudo psicossocial, econômico que é feito, a certidão da criança ou do adolescente é tirada uma nova. Por exemplo, dos meus 2 filhos, eu tenho já a certidão de nascimento feita no meu nome, que é igualzinha de qualquer outro filho, não tem diferença nenhuma. O meu filho do meio, que também veio pela adoção, já tem até passaporte, já viajou, né? Já foi até além do Brasil. Então, a questão é você fazer esse processo legalmente. O risco acontece sim para quem faz por baixo do pano, para quem faz adoção à brasileira, para quem quer burlar a fila. Imagina, tem um monte de gente inscrito esperando um filho, independentemente do tamanho do filho, da idade, né? Aí chega outra pessoa e acha que tem direito de enganar todo mundo e passar na frente por algum motivo, né? E vai fazer a adoção à brasileira. Eu mesma poderia falar aqui, que eu não vou falar, diversos casos de pessoas que fizeram isso e passaram todo esse aperreio. Da própria justiça ir lá e resgatar a criança, ou da genitora, ou alguém da família da genitora, do genitor, ir lá pegar a criança ou fazer chantagem, exigindo dinheiro, exigindo como se fosse um pagamento para liberar a criança. Existem, infelizmente, esses casos, sabe, Jó? Mas, assim, desde que se faça de forma legal, com acompanhamento da justiça, você está completamente livre desse tipo de problema. Completamente, não é assim, Valesca? Isso mesmo, né? Por isso que quando você recebe a sentença do seu filho, né, a certidão, como o Cris falou, a justiça já fez o papel dela. Então, a família decide se quer ou não participar do grupo de apoio. Porque tudo, gente, depende da família. Então, os grupos de apoio à adoção faz todo esse trabalho e quando acontece alguma situação, porque, por exemplo, a Cris não ficou sabendo, né, quem é a mãe biológica ou quem foi o pai biológico dos filhos dela, tá? Então, assim, não existe vínculo nenhum. Agora, se a criança ou adolescente, numa fase mais adiante, deseja conhecer essa família biológica, é outra situação, que geralmente o que é que se recomenda, né? Quando o Conselho Tutelar busca a gente para essas informações, né? Tem que aguardar completar 18 anos para esse filho poder ir em busca. Porque enquanto a mãe e pai adotivo, você não vai em busca. Quem pode ir em busca é o filho. Então, a história dele, da origem, ele tem o direito de ir buscar. Se ele vai encontrar ou não essa história, é outra situação, tá? Então, isso daí é outro papel que também a gente, no grupo de apoio, a gente faz essa orientação, porque é natural acontecer, tá? De quando chega na adolescência ou lá no início da fase adulta, essa pessoa, essa criança, esse adolescente já, né, bem grandinho, queira conhecer como é que era minha avó, como é que era meu avô, como é que era minha genitora, meu genitor, se eu tenho irmãos, né? Então, assim, isso pode acontecer. Não é todos os casos, mas alguns casos sim. Então, tudo isso a gente tem que estar preparando essas famílias, porque quando legaliza toda a situação processual,
cortou o vínculo com a justiça. Não precisa mais essa família ser acompanhada pela justiça. E o grupo de apoio está justamente... A gente muitas vezes já está na terceira geração, gente, tá? Então, vocês... É como a gente diz, uma igreja. Você entra e sai na igreja a hora que quer. Então, está nas ONGs, está vinculado a um grupo de apoio à adoção, que é um GAA, você que escolhe. Só que, com certeza... É muito mais fácil a gente poder ajudar qualquer dessas famílias quando está próximo a gente do que a gente está distante. Porque podem acontecer situações, tá? Mas, com certeza, independente de como essa família esteja, o que a gente puder fazer, às vezes famílias de outros estados procuram a gente e a gente, quando não pode resolver, a gente busca um grupo de apoio que esteja mais próximo dessa família para auxiliar. Porque a nossa intenção é isso, gente. É fazer com que essa família tenha cada vez mais esse vínculo fortalecido e que todos possam viver em plena paz e qualidade de vida. Ai, gente, que papo bom, viu? A vontade de adotar aqui tá gritando, né, Jó? É para isto que nós estamos aqui, para fazer isso, Ana Paula. E eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora também bateu à vontade, deve ter algumas dúvidas, querer fazer qualquer questionamento. Então, a gente vai deixar aqui o nosso Instagram do Fórum DCA, porque qualquer dúvida que partir a partir desse bate-papo, vocês podem colocar lá e a gente vai entrar em contato com Cris e Valesca para responder todos vocês, tá bom? Então, nosso @ é o Fórum DCAPB. Vou repetir, né? Fórum DCAPB. Pode entrar em contato, que com certeza as meninas vão responder qualquer pergunta que vier. E aí, minha gente, nós vamos finalizando esse momento com as considerações de vocês. Podem ficar à vontade. Bem, então eu quero agradecer de novo essa oportunidade, porque toda vez que me convidam para falar sobre adoção é uma alegria para mim. Eu faço questão, adoro esse tema, adoro desmistificar esse tema e sou militante mesmo, assim, e faço questão de ser. Meus filhos sabem que vieram pela adoção desde o primeiro momento. Eu inventava uma historinha, musiquinha, para ir contando a história deles, e eles sabem. Eu faço questão que eles saibam e não tenho vergonha nenhuma que todos saibam, né? Mas não há nenhuma diferença. Eles são fisicamente diferentes de mim, mas eu tenho certeza que a educação que eu estou dando, espiritual, religiosa, ética e cidadã, é o que está norteando e vai nortear a vida dos meus 3 filhos da mesma forma. Então, você que está aí escutando e começou a ficar agora com essa sementinha plantada aí no seu coração, regue essa sementinha. Procure sim os grupos de apoio à adoção, procure sim saber mais sobre o tema. Estou à disposição se quiserem conversar comigo novamente, mas se tem aí o seu coração chama para ter mais um filho ou para ter seu primeiro filho, ouça, porque com certeza a voz do Espírito Santo está falando com você e preparando você para ser uma grande mãe ou um grande pai. Isso, Cris. É como diz, a gente poderia passar horas e horas aqui, gente, falando, porque a vontade, quando a gente começa a falar de filho, todos nós nos tornamos assim, bem, sabe? É como a gente esquece do mundo lá fora, e é bem coruja mesmo, né? Por mais que a gente saiba que existem dificuldades, tá, gente? Então, vamos sim, cada vez mais plantar essa semente, vamos tentar fazer com que essas crianças que estão nas instituições de acolhimento, elas quanto antes estejam em família, que é o local de cada um delas, tá bom? Então, a gente quer agradecer a iniciativa do Fórum DCA Mata Paraibana, né, na pessoa aqui do Jô, que está representando, e as demais instituições que fazem parte da rede, como é importante a gente trabalhar em rede e estar à disposição da sociedade que é tão carente e que precisa de nosso trabalho. Então, parabéns a todos e estamos à disposição através do Instagram gead.jp, gead.jp, tá? E pode nos procurar e o que a gente puder, estiver ao nosso alcance, a gente com certeza vai tentar ajudar cada um de vocês. Muito bom.
Então, Fórum DCA Mata Paraibana agradece vocês e foi um bate-papo maravilhoso, gente. E feliz Dia das Mães! E feliz dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Valeu, Ana Paula, pela parceria, Gastão aqui na técnica, enfim. Lembramos aos ouvintes que esse programa foi gravado nos estúdios da Casa Pequeno Davi.